Salve, salve, CACDista! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do Resumo de Notícias IDEG, em que a gente te conta o que de mais importante aconteceu na semana, entre os dias 10 e 17 de maio. A gente explica a resolução aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas, que pede que o Conselho de Segurança reconsidere o ingresso da Palestina como membro pleno da ONU. Falaremos também de política externa russa. O presidente Vladimir Putin visitou o líder chinês Xi Jinping em Pequim, enquanto tropas russas avançavam no norte da Ucrânia. O conflito na Ucrânia também está relacionado ao atentado contra o primeiro-ministro da Eslováquia. Tem também política externa dos Estados Unidos. O país anunciou sanções à Nicarágua e retirou Cuba da lista de países que não cooperam com a luta contra o terrorismo. E falamos de Brasil, é claro. O NDB, o Banco do BRICS, destinará mais de $1 bilhão para a reconstrução do Rio Grande do Sul, e o Itamaraty cedia uma reunião sobre refugiados no marco dos 40 anos da Declaração de Cartagena. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na sexta passada, dia 10, foi aprovada uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas pedindo ao Conselho de Segurança para reconsiderar a adesão da Palestina como membro pleno da ONU. Foram 143 votos a favor, 9 contra e 25 abstenções. A resolução contou com copatrocínio e voto a favor do Brasil. A resolução determina que a Palestina está qualificada para se tornar membro das Nações Unidas e recomenda ao Conselho de Segurança que reconsidere a questão de maneira favorável. A decisão no âmbito do Conselho, que admitiria o Estado da Palestina como membro pleno da ONU, foi vetada pelos Estados Unidos, um membro permanente do Conselho, em 18 de abril. Mas a resolução da Assembleia Geral não garante o ingresso da Palestina como membro pleno. Para que um novo membro ingresse na ONU, é preciso que haja, primeiro, um voto favorável de ao menos 9 membros do Conselho de Segurança e nenhum veto dos 5 membros permanentes: China, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França. Uma vez apoiada pelo Conselho, aí essa resolução deve ser apresentada à Assembleia Geral, onde precisará da aprovação de 2/3 dos membros plenos da ONU. Antes do início da sessão da Assembleia, a missão dos Estados Unidos na ONU indicou que, se essa resolução fosse adotada pela Assembleia e o pedido de adesão fosse de novo enviado ao Conselho de Segurança, de novo os Estados Unidos iriam vetá-la. A missão dos Estados Unidos disse que a autoridade palestina, que representa a Palestina na ONU, não cumpre os critérios para adesão às Nações Unidas e que a resolução não resolve as preocupações anteriormente levantadas sobre a adesão palestina. Atualmente, a Palestina é Estado observador não membro. Esse status foi garantido graças a uma resolução de 2012, mas ele não garante sua presença, a presença da Palestina na Assembleia Geral, só que ele permite a sua representação em instâncias menores, embora também sem direito ao voto. A resolução aprovada nesta semana, inclusive, defende a modificação de normas antes mesmo da adesão oficial da Palestina para permitir um novo status da delegação no país. Isso significa que, a partir de setembro deste ano, a representação palestina na ONU deverá contar com um assento na sala da Assembleia Geral, o que é novidade. Só que, de novo, sem direito a voto. O governo brasileiro publicou nota pelo Itamaraty, saudando a aprovação da resolução pela Assembleia Geral e manifestando sua disposição de continuar trabalhando, inclusive junto a outros Estados membros da ONU, para que a Palestina seja reconhecida como membro pleno das Nações Unidas. Agora falamos de Rússia. O presidente russo Vladimir Putin escolheu a China para sua primeira viagem internacional desde que foi eleito para ocupar um 5º mandato. Ele se encontrou nesta quinta-feira, dia 16, com o líder Xi Jinping, com quem já firmou uma amizade sem limites e agora, nesta viagem, fechou parcerias econômicas e de segurança. Lembrando que desde a invasão russa à Ucrânia em 2022, só aumenta a dependência russa em relação à China, inclusive em questões econômicas e de segurança energética e segurança em geral. Bom, nas reuniões com Putin, agora desta semana, Xi Jinping disse que as relações China-Rússia resistiram ao teste de um cenário internacional em mudança e que essa parceria fez contribuições positivas para a manutenção da estabilidade estratégica global.
Putin, por sua vez, saudou a cooperação prática dos países em reuniões com Xi Jinping, destacando o seu comércio bilateral recorde no ano passado, ao mesmo tempo que enfatizou a importância de reforçar a energia, a indústria e a cooperação agrícola. O encontro é o quarto entre Putin e Xi Jinping desde que a Rússia lançou a invasão da Ucrânia. Putin desembarcou na capital chinesa horas depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que iria interromper todas as viagens internacionais devido aos avanços da Rússia na região nordeste de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. As forças russas avançaram no norte e no leste ucraniano em uma nova frente do conflito, iniciada na última sexta-feira, dia 10. Após o agravamento da situação militar da Ucrânia, esse fato recente, os Estados Unidos disseram pela primeira vez, nesta quarta-feira, que o emprego de suas armas contra o território russo pela Ucrânia é uma decisão do governo ucraniano, o que ampliou temores de uma escalada por parte de Putin. Também nesses últimos dias, Vladimir Putin tomou uma de suas decisões mais surpreendentes desde o começo da guerra, quando demitiu o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Em seu lugar, entrou o tecnocrata Andrei Belousov, que terá a missão de militarizar a economia. Ainda no contexto da guerra na Ucrânia, agora a gente fala de um pequeno país que quase não aparece aqui no podcast, mas que dominou as manchetes do mundo, que é a Eslováquia. Na quarta-feira, dia 15, o primeiro-ministro do país, Robert Fico, foi baleado e teve de passar por uma cirurgia no estômago. Seu estado ainda é grave, mas estável. Um homem foi imobilizado logo depois do ataque e detido pela polícia. A imprensa local identificou o atirador como um homem de 71 anos que foi segurança de um shopping e é membro da Sociedade Eslovaca de Escritores. Segundo o governo da Eslováquia, o suspeito disse à polícia que seu ato foi um protesto contra as reformas propostas por Fico no sistema penal e no controle da mídia estatal, além de suas políticas no que se refere à Ucrânia. A polícia acusou o suspeito de tentativa de assassinato, um crime que na legislação eslovaca pode levar à prisão perpétua. Fico, que já foi um militante comunista, lidera uma coalizão de partidos de direita e da ultradireita e é considerado por opositores um político pró-Rússia. Desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro em outubro, Fico tem gerado uma polêmica por dizer que a Ucrânia deve ceder territórios à Rússia para encerrar a guerra, o que foi uma virada na política do país. A Eslováquia é membro da União Europeia e da OTAN, a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos. E foi um dos países europeus que mais ajudaram a Ucrânia desde o início da invasão russa, considerados os dados em proporção ao PIB. Mas Fico decidiu interromper o fornecimento de ajuda militar à Ucrânia, cumprindo a promessa de campanha que o levou ao poder nas últimas eleições. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou nota sobre o episódio, reiterando seu firme repúdio a qualquer ato de violência política. Na nota, o Brasil faz votos pela pronta recuperação do primeiro-ministro e manifesta sua solidariedade ao povo e ao governo da Eslováquia. Falamos agora de Américas. Na quarta-feira, dia 15, os Estados Unidos impuseram restrições de vistos a mais de 250 membros do governo da Nicarágua e também aplicaram sanções a 3 entidades do país em retaliação por o que eles consideram ações repressivas e por não conter o fluxo de imigrantes através do território nicaragüense. Altos funcionários do governo do presidente norte-americano Joe Biden disseram que serão aplicadas sanções contra um centro de treinamento russo que opera na capital, Manágua, desde outubro de 2017, que permitiu o comportamento antidemocrático e a repressão. Um comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse que a Nicarágua era um dos principais parceiros da Rússia na América Central e o centro de treinamento forneceu tribunais especializados à Polícia Nacional da Nicarágua, que o comunicado chamou de aparato repressivo do Estado, realizando execuções extrajudiciais, usando munição real contra protestos pacíficos e até participando de esquadrões da morte. Em relação à migração,
o governo dos Estados Unidos também emitiu um alerta conjunto para notificar as companhias aéreas e agentes de viagens sobre as formas como o contrabando e as redes de tráfico humano estão explorando serviços de transporte legítimos para facilitar a migração ilegal para os Estados Unidos através da Nicarágua. Cada vez mais os migrantes têm voado para a Nicarágua e, em seguida, rumo ao norte da fronteira entre os Estados Unidos e o México, enquanto alguns contrabandistas promovem a rota através das redes sociais. O governo do presidente Joe Biden tem enfrentado números recordes de passagens de imigrantes na fronteira Estados Unidos-México. E no contexto das eleições marcadas para novembro nos Estados Unidos, os eleitores têm dito cada vez mais que a imigração é uma preocupação primordial. Ainda falando de relações Estados Unidos-América Latina, também na quarta-feira, dia 15, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que retirou Cuba de sua lista unilateral de países que não cooperam totalmente com a luta contra o terrorismo. Segundo os Estados Unidos, a cooperação entre agentes de segurança norte-americanos e cubanos é uma das razões pelas quais Cuba foi removida da lista, que inclui outros países como Venezuela, Síria, Irã e Coreia do Norte. Mas o país manteve Cuba em outra lista, a de países que a Casa Branca afirma que patrocinam o terrorismo ao redor do mundo. Então, Cuba saiu daquela lista dos países que não cooperam com a luta contra o terrorismo, mas continua na lista unilateral dos Estados Unidos dos países que patrocinam o terrorismo. Bom, essa medida, de qualquer maneira, é uma das poucas medidas de alívio do governo de Joe Biden ao regime comunista de Cuba. O democrata não reverteu as decisões duras de seu antecessor, Donald Trump, contra Havana, como a que recolocou o país na lista de apoiadores de terrorismo, e Joe Biden também não aliviou as sanções ou o embargo histórico dos Estados Unidos contra Cuba, que já dura mais de 60 anos. O governo cubano afirma que todas essas medidas contribuem para a severa crise econômica pela qual passa a ilha, que enfrenta a escassez de alimentos, energia, combustível e medicamentos. O Itamaraty publicou nota afirmando que a medida desta semana foi um passo importante na direção correta e instando agora o governo norte-americano a excluir Cuba também de sua lista unilateral de estados patrocinadores do terrorismo, da qual derivam o que o Brasil classifica como pesadas e injustificadas sanções ao país caribenho. A nota também afirma que a manutenção de Cuba na lista de estados patrocinadores do terrorismo é objeto de repúdio unânime dos países da América Latina e do Caribe, conforme consta na declaração especial aprovada por ocasião da última cúpula da CELAC. Agora chegamos ao Brasil. O novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, na sigla em inglês, também conhecido como Banco do BRICS, vai destinar mais de US$1 bilhão para o Rio Grande do Sul, o que equivale a mais de 5 bilhões de reais. O anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 14, pela presidente do banco, Dilma Rousseff. Desde o fim de abril, a gente sabe, o estado vem sendo fortemente atingido por temporais, enchentes e alagamentos, provocando uma verdadeira tragédia para os moradores do Rio Grande do Sul. Em seu perfil na rede social X, Dilma classificou o momento vivido pelo Estado brasileiro como difícil e doloroso e citou um cenário de calamidade pública. Segundo Dilma, o montante será liberado em parceria com o BNDES, o Banco do Brasil e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Criado em dezembro de 2014 para ampliar o financiamento para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável nos países do BRICS e em outras economias emergentes, o NDB, até o início do ano passado, tinha cerca de US$ 32 bilhões em projetos aprovados. Desse total, cerca de 4 bilhões estavam investidos no Brasil, principalmente em projetos de rodovias e portos. Em 2021, o Banco do BRICS teve a adesão dos seguintes países: Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita presidente do NDB em março do ano passado. Ela substituiu Marcos Troio, ex-secretário especial do antigo Ministério da Economia aqui no Brasil, que ocupou o posto de presidente do banco desde julho de 2020. Dilma presidirá o Banco do BRICS até julho de 2025, quando acaba o mandato do Brasil no comando da instituição financeira, que tem sede em Xangai, na China.
Cada país do BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, preside o banco por mandatos rotativos de 5 anos. Ainda falando de Brasil, entre os dias 16 e 17 de maio, o Itamaraty cedia a segunda reunião de consultas do processo de Cartagena mais 40. A reunião ocorre no marco do 40º aniversário da Declaração de Cartagena sobre Refugiados, adotada em 1984. Essa declaração de Cartagena virou referência regional quanto a políticas e práticas de proteção de refugiados e outras pessoas em situação de deslocamento forçado. O Brasil sediou o processo de Cartagena mais 30 em 2014. O tema central desta reunião de agora será a inclusão e a integração socioeconômica de migrantes e refugiados. O evento, que conta com o apoio do Acnur, será realizado conjuntamente com o Chile. Essa reunião de consultas contará com cerca de 130 participantes, entre representantes de países da região, países observadores, organizações internacionais, da sociedade civil e organizações lideradas por pessoas refugiadas e acadêmicos. Segundo o Itamaraty, as discussões contribuirão para a elaboração de propostas para guiar as ações da América Latina e do Caribe nos próximos 10 anos. Na nota do MRE sobre o Cartagena mais 40, o governo brasileiro manifestou profunda consternação com o atual recorde de 117 milhões de pessoas em situação de refúgio e deslocamento forçado em todo o mundo, e reiterou seu compromisso com a proteção e a busca de soluções duráveis para todos aqueles que enfrentam desafios na busca de segurança e dignidade. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.